Queria perguntar uma coisa, mais ou menos assim, quanto tempo fazendo os exercícios para, digamos assim, sair do corpo? Vai ser muitos anos ou é uma coisa mais prática? Olha, nós temos resultados com a prática, desde pessoas que tiveram resultados no primeiro momento, como pessoas que, depois de um período de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. A Bianca mesmo diz que ela foi uma das pessoas que levou mais tempo, porque não sei se teve a oportunidade de fazer a leitura do segundo livro dela, onde ela, há um momento no segundo contato que ela tem com o Carran, onde ele pergunta a ela como ela estava em relação aos exercícios. Ela já estava saindo, mal fazia os exercícios, chegava num determinado momento dele e já estava saindo, porque via a nave, conversava com ele, via uma série de situações. Aí ele pega e fala com ela, mas como é que você se sente em relação ao seu corpo? Não, está tudo bem, estou relaxado, mas tem umas coceirinhas que de vez em quando me incomodam. Ele falou, bom, você não saiu nenhuma vez do seu corpo. Aí então, ele vendo o interesse dela, a dedicação, então ele mais uma vez explica com mais detalhes ainda os exercícios. Aí ela passa a praticar, e aí passa a ter suas primeiras saídas, onde ele também descreve nesse livro. Porque é importante que se diga aqui que nós estamos falando sobre a saída consciente do corpo, ela não se confunde com a liberação de imagens que o nosso cérebro é capaz de fazer. E isso que é comum. Então, não é uma coisa imaginária a saída do corpo. É um fato, é concreto. Para que eu saia do meu corpo, vamos supor, se eu faço ele na minha casa, mas venho até aqui, sem ele, eu tenho que percorrer essa distância, de alguma forma. Então, é um ato físico. A nossa presença no extrafísico é tão concreto como a nossa presença aqui e agora. Estando de posse da consciência, você não tem dúvida disso. E sendo que uma liberação de imagens, você está no corpo. Mas são detalhes que são explicados e de maneira bastante detalhada quando a pessoa se propõe à prática e ela não se confunde. Eu achei importante porque, diante dessa pergunta, você queria saber o tempo que se leva para a prática. Eu, na minha prática, com 30 dias, eu tive oportunidade de ter a minha primeira saída. Tem pessoas que tiveram com um prazo menor. Agora, mas por quê? Porque o exercício, ele é muito eficiente. Realmente, ele nos qualifica, ele trata de pontos do nosso funcionamento cerebral e energético que são realmente os responsáveis por essa condição. Ou seja, nós fazemos um trabalho respiratório, oxigenação. Por quê? Porque a mesma pessoa, o Carran disse que, em função deste acidente que houve no passado, onde o ser humano perdeu a consciência, ele perdeu o conhecimento que tinha, principalmente sobre o controle do seu corpo. Além de ter perdido a identidade, ele perdeu todo esse conhecimento. Então, nós precisávamos recuperar esse conhecimento. Ele fala que nós fazemos uso de apenas 1/3 da nossa capacidade pulmonar. Então, nós precisamos, para que o nosso corpo nos libere, para que a gente tenha uma certa independência, possa ficar algum tempo afastado dele, ele tem que ficar em condições para isso. Aí a necessidade que nós façamos uma oxigenação, um aumento da capacidade respiratória. Esse é um dos aspectos. Vai ser necessário que nós ativemos algumas glândulas que se encontram no interior da nossa cabeça, que são responsáveis pela capacidade que o nosso corpo tem de captar, armazenar, distribuir energia, e que nós atuemos em áreas cerebrais, que ativemos essas áreas, porque elas são responsáveis pela possibilidade da saída consciente. Não estou colocando aqui como uma coisa fácil, mas estou colocando como uma coisa possível de ser conseguida, e nós somos uma prova disso. Pessoas que chegaram a esse trabalho, como vocês estão chegando, primeiro a nível de uma palestra, de uma informação, ou porque alguém indicou, ou porque fez um comentário que nos chamou a atenção. E aí nós nos dirigimos à origem dessas informações. E a partir
da prática, quer dizer, de se lançar que passamos a obter os nossos resultados. E a nossa preocupação é mostrar que estamos falando de uma realidade, algo possível, que coloca o outro lado da vida a nosso alcance, sem a necessidade de intermediários, porque se tivermos que lançar sempre a mão de situações intermediárias, estamos também sempre na condição de crer ou duvidar, desde que aquilo atenda a nossa lógica. Então nós precisamos nos conhecer como seres humanos que fomos criados para ter um corpo, que temos uma existência que ultrapassa os tempos, que tem toda uma realidade, um mundo muitas vezes maior do que esse que estamos tendo acesso aqui, e que muitas vezes nos parece sem saída, porque ele é organizado não para quem não morre, pelo contrário, para quem morre. Quer dizer, as pessoas têm um tempo que ficam por aqui. Você vê que as cidades são organizadas em função disso. Aqui o que ficam são as instituições, o nosso sistema social, não é só no Brasil, no mundo inteiro. O que fica são as instituições, são as ideias, são as memórias, são os livros. Acredita-se, né, que um homem, para se realizar, um ser humano, diz, não, tem que escrever um livro, tem que ter um filho. O filho, sim, esse é fundamental porque ele é a nossa continuidade. Mas, então, escrever um livro, plantar uma árvore, mas por quê? Porque ele, nesse livro ele deixaria a sua memória. Não, a sua lembrança. Nós não queremos ficar na lembrança, nós queremos continuar aqui. E para isso, eu quero estar de posse da minha consciência, porque ela permite isso, que eu me mantenha aqui, independente se hoje nesse corpo, amanhã no outro seja de um descendente meu. Isso é possível de ser feito, mantendo essa consciência, lembrando de um passado, lembrando desse momento, inclusive, que estamos aqui, entendeu? E de situações anteriores. Essa é a proposta desse trabalho, de continuidade. É lógico, não é algo fácil, mas é algo possível de ser feito. Então nós queremos passar para vocês que estamos falando de uma realidade concreta que está ao nosso alcance. E o recurso que temos para isso foi o que foi oferecido pelo Carrão, a Bianca, em 1976, e que ela entendeu ser importante para as outras pessoas, que todos viviam a mesma situação de conflito, de busca, por querer saber a nossa origem, de onde, como é que é isso? Né? Ou será que estaríamos relegados a uma existência finita e ficar apenas na lembrança? Ninguém existe na lembrança, certo? Nós existimos como consciência e só existimos em ato. E esse ato, como humanos, ele é contínuo, como humanos que somos. Posso perguntar outra coisa? Pois não. Sim, não estou me incomodando, né? De forma nenhuma, nós estamos aqui para responder. Eu gostaria de escutar, se for possível, se você comentar alguma coisa, uma experiência quando você está fora do corpo, Tá. tipo, falou com quem ou fez que. Eu estou um pouco curioso. Tá bom. Isso. De que poderia acontecer Exatamente. do outro lado. Tá certo. E a curiosidade de todos foi a minha, desde o início, e que eu, perfeitamente normal. Porque, olha, eu sempre, após eu ter sido convidado pela Bianca, para participar como monitor, para ajudar em fazer exercício, então as pessoas que chegam, eu sempre falo, olha, você não precisa acreditar em nada do que eu falo. Absolutamente. Por mais interessante, ou mesmo que seja coerente ou razoável, ou não precisa. Entendeu? Porque nada vai se comparar a um momento vivido por qualquer um de nós, um momento de consciência, um momento fora do nosso corpo. E assim foi comigo. Então, eu tinha a minha postura no início, eu achava que a origem do trabalho, o fato de ter vindo através de extraterrestres, não queria entrar nessa questão. Não que eu não acreditasse que seria possível viver em outros planetas, mas eu achava que o assunto não tinha a ver. Depois, no relato da Bianca mesmo, eu concluí que sim.